Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aí. Deus fala, poder da palavra. Deus traz à existência o que não existia, como que já houvesse existido, diz o autor de Hebreus. Agora, Ezequiel 37. Olha só que coisa interessante. Livro do profeta Ezequiel 37, do versículo 1 em diante, até o verso 10. O texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver o que era enorme o número dos ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, eu dei palavra, eu anunciei, eu disse, saiu da minha boca, diz o profeta, conforme a ordem recebida. Enquanto ele falava, ele profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram aos seus ossos. Olhei, os ossos e foram cobertos de tendões de carne, depois pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito de vida, esse é o Ruach, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, eram um exército enorme. Coloca a mão à altura do coração, peça para Deus falar com você. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou comigo, Ele vai falar também. Pai, no nome de Jesus, nós já fizemos algumas coisas nessa manhã, cantamos, ofertamos, dizimamos, assistimos uma peça que falou profundamente ao nosso coração. Agora é a hora da Tua palavra. Eu não peço para o Senhor abençoá-la, porque ela já é abençoada por excelência. Abençoe a minha vida, o coração do meu irmão, o meu coração, para que esta palavra venha ao encontro da minha necessidade, em nome de Jesus. Preste atenção, porque essa mensagem é muito forte. De toda a criação humana, ou melhor, de toda a criação de Deus não humana, o homem foi o único ser que se dotou da especialidade de falar. Nós somos o único ser que temos a comunicação através da fala. A capacidade de falar não só resume somente o poder da comunicação, porque os animais também se comunicam, mas um propósito de estabelecer algo através daquilo que falamos, certo? Não é só questão de comunicação a nossa fala. Alguns lançam flechas, outros usam lanças.
Eu vou explicar isso para você. Existem pessoas que através de palavras que elas liberam sobre nós, a gente está num momento de tristeza, de angústia. Nós vivemos às vezes momentos a qual nós queremos ficar sozinhos, desesperados, angustiados, acuados em um canto. De repente vem uma pessoa e fala algo que nos anima, anima a nossa alma, e a gente, apenas com aquela palavra, a gente se enche de fé, a gente consegue criar uma expectativa diferente, parece que o ânimo redobra, e a gente sai daquele enclausuramento que nós estávamos, seja ele emocional, espiritual, apenas com aquela palavra a gente sai, lava o rosto e começa o dia com ânimo dobrado. Não é assim? Não é verdade? De contrapartida, o contrário também é um fato. Tem pessoas que conseguem colocar angústia no coração do outro através de uma palavra. Tem pessoas que conseguem liberar uma palavra que produz morte. Tem pessoas que lançam lanças, né, como Saul, ao invés de projetar vida, ele projetou morte em Davi. Já Davi, ao contrário, com as palavras ele projetou vida. Sabe, queridos, existe um propósito que foi dado ao homem por Deus no sentido da fala, daquilo que sai da nossa boca. Se nós observarmos também, músicas são cantadas, é um poder de profetizar através desta arte que é a música. E música ou nos levam para cima ou nos colocam para baixo. Letras nos impulsionam a fazer determinadas coisas. Através da fala podemos liberar palavras vivas ou palavras destrutivas. E a palavra tem o poder de criar situações, estabelecer coisas. Tem o poder de alegrar um ambiente, de motivar, de abater, entristecer e desmotivar. Basta uma palavra que saia da boca de pessoas a qual convivem com você naquele dia a dia, é o suficiente para te alegrar ou não. Temos o poder tremendo de influenciar pessoas através da fala. Temos um poder criadouro de Deus através dessa comunicação, através da fala. Isso é muito importante. Provérbios capítulo 18, verso 21. Esse homem, com a sua sabedoria, define algo muito especial. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Existe um fruto que é formado com a intenção daquilo que está no coração, e através da fala isso acontece. Aquilo que não, aquilo que falamos não tem, neutralidade no mundo espiritual. Nenhuma palavra volta vazia. Essa palavra que sai da minha boca hoje, ela não vai ficar vazia no teu coração. De alguma forma, esta palavra vai criar algo aí dentro. Ela não volta vazia. Num canal de comunicação, onde usamos a fala, há um poder que Deus deu ao homem. E somente o ser humano tem esse poder de entendimento, raciocínio, de compreender e gerar um juízo ou uma situação daquilo que foi dito. A palavra lançada vai produzir alguma coisa, a palavra liberada produz algo. Não há neutralidade no mundo espiritual daquilo que falamos. Eu não me isento no mundo do espírito por aquilo que eu digo. É contabilizado, é anotado. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 3,
fala que o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. A palavra sai da boca de Deus, cria, volta para Deus com aquilo que estava na intenção do coração de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Baseado nisso, Romanos capítulo 4, verso 17, Paulo, ele diz algo muito especial. Como está escrito, eu os constituí pais de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Deus chama à existência aquilo que não existe, como que se já existissem. Eu explico para você. Quando Deus pensou em criar, haja luz, no coração de Deus já tinha algo que era luz. Ele sabia o que ele queria criar. Por isso que ele disse: haja, o que está aqui dentro do meu coração. Mas para que houvesse a luz, a palavra teve que sair da boca de Deus. É o que diz o texto de Romanos, parte B. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. É por isso que quando sai da nossa boca a palavra, é porque ela já existe aqui dentro, uma formação de ideia, já gerou, seja numa discussão, seja num momento alegre, seja num ambiente. Primeiro ela é projetada, ela é feita, ela é gerada no coração e é liberada para que surja uma intenção daquilo que já está aqui dentro. Quem está entendendo? Olha o poder da palavra. Bom, Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo também define uma coisa importante. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitem Deus. Poxa, o que eu vou imitar Deus? Como que eu tenho que imitá-lo, né? O êxito do cristão é aprender a fazer as coisas que Jesus fez, que o próprio Deus fez, imitando da mesma forma, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele age e o jeito que ele fala. O método é o método divino, é de Deus e não nosso. Se nós queremos ter uma vida de vitória, nós temos que ter certeza como é que funcionam as coisas no mundo do Espírito. Eu preciso entender, por isso que a Bíblia é o livro do cristão, a Bíblia não é o livro do ímpio. O ímpio não gosta de ler a Bíblia. Pergunta para ele: você já leu a Bíblia? Porque o ímpio não gosta de ler a Bíblia. O cristão ama a palavra de Deus. Há poder da palavra que sai desse livro sagrado, e ele gera uma diferença naquele que aplica o que está ali dentro. Quando no o concílio que foi feito lá em Jerusalém, e depois em Roma, para saber quais livros eram canônicos ou apócrifos, uma determinação para fazer o Novo Testamento foi a seguinte, e também o Velho, e principalmente o Novo, era a transformação das pessoas que liam o que estava escrito, e começavam a aplicar o que estava escrito naquele livro, e aquelas pessoas começavam a mudar de vida. Os pais da igreja identificavam o livro de Romanos, se a pessoa ler e aplicar, olha, essa pessoa parou de fazer isso e começou a ter uma atitude diferente. Esse livro é canônico. Eu nunca vi Alice no País das Maravilhas mudar a pessoa. Nem um livro de filosofia. Nem Monteiro Lobato. Nem Carlos Drummond de Andrade. Então era a forma
dos pais da igreja entenderem que aquele livro é um livro canônico, sagrado, porque o que se aplica ao que está escrito ali, a pessoa mudava de vida. Então Deus vê o que não existe como que já existisse. E aqui fala que eu tenho que imitar a Deus. Imitem a Deus. Vocês são filhos de Deus, imitem. Então eu não vejo na minha vida algo humanamente falando através dos olhos naturais, mas pelos olhos da fé eu posso enxergar. Então eu posso liberar uma palavra para que aquela palavra vá e não volte vazia. Quem está entendendo, diga amém. Não tinha nada, era um caos. Um caos. No princípio cria Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz! Pá! E ele começa então a criar, numa cadeia de criação, o que hoje nós temos aqui. Todas as vezes que Deus liberou uma palavra, seja através de um profeta do Velho Testamento ou através da boca dele, ele sabia o que iria acontecer futuramente. Ele lança a palavra dele, usando quem sabe um profeta, uma mulher, um homem de Deus, uma profetisa, para que aquela palavra se tornasse real na nação de Israel, e aquilo se estabelecesse sobre o povo. E o que estava no coração de Deus, através da palavra profética, se torna realidade no meio da nação. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito interessante. Mas para liberar uma palavra profética, eu tenho que ter alguns embasamentos: fé, santidade e os princípios, valores. Sem isso não é estabelecido nada. Fé, que mais? E que mais? Os valores e os princípios. É isso que causa efeito naquilo que sai da minha boca. Caso contrário, é nulo. E se eu libero palavra de derrota, você pode ter certeza que o diabo pega essa palavra e acaba com a minha vida. Quem está entendendo? Eu quero narrar uma história, duas histórias, se der tempo, que eu anotei aqui. A primeira está em Juízes capítulo 6. Olha como que Deus age e olha como que nós agimos. A diferença de liberar uma palavra de si mesmo e daquilo que Deus consegue enxergar como naquele momento ainda não existia, mas iria existir. Juízes capítulo 6. Eu vou ler o verso primeiro e depois o verso 11 em diante, ok? Vamos lá. De novo, olha só, os israelitas, parece a gente, não parece? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos Deus entregou ele nas mãos dos medianitas. Deus falou: olha, eu tenho que aplicar um juízo. Vocês vão ficar 7 anos escravos na mão dos medianitas, porque vocês fizeram algo que me reprova. Claro, aí você leva para o lado que você quiser, né? Há uma reprovação, Deus não aceita. Tá. Aí Deus falou: olha, eu vou levantar um homem. Naquela época era período dos juízes, não havia rei de Israel. Os juízes eram levantados por Deus para trazer uma palavra profética para a nação. E aí veio um tal. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o grande orvalho de Ofrá, a árvore de Ofrá, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque para prensar uvas, para escondê-los do medianita. Quer dizer, o cara, ao invés de estar, num lugar, num ambiente de malhar trigo, ele se esconde no meio dos penhascos, entre as rochas, no lagar, que era o lugar de amassar uvas. Quer dizer, um lugar que não era apropriado. Tem gente que está uma luta na vida, que deveria ter uma vida melhor, mas não tem. Era para estar rompendo e não consegue romper.
E ele estava lá porque eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Aí vem o anjo do Senhor, aparece para Gideão e disse, libera uma palavra: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem valente. Olha só, Deus libera uma palavra. Aí ele fala: ah, Senhor. Gideão respondeu. Fala aí, fala para o teu irmão: ai, ai, ai. Não, fala de novo: ai, ai, ai. Fala: ai de mim. Ah, Senhor. A gente nunca usou isso aqui, né, irmão? Nunca usamos isso aqui. A gente é diferente. Viu quando a gente é batuta? A gente nunca fez isso para Deus. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Os midianitas estão destruindo a gente, Senhor. E o Senhor fala que eu sou valente. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, você, Gideão, vai libertar Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem está lhe enviando. Olha o poder da palavra de Deus. Aí, de novo, olha lá. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, a minha tribo é a menor, a menos importante. A minha família dentro da tribo de Manassés é a menor. E eu sou o menor da minha família. Eu sou a raspa do tacho. Eu não sou ninguém. Eu não sei falar, eu não sei me posicionar. E o Senhor quer que eu lidere uma célula? Ah, Deus! Oh, meu Pai, como é que eu vou libertar os meus vizinhos? Eu sou um insignificantezinho, meu Pai. E os vizinhos lá no pau quebrando, nessa cachaça. E vai: ah, eu não posso. Olha só, gente. Deus, quando liberou a palavra sobre Gideão, ele já sabia o que iria acontecer. Deus traz à existência aquilo que não existe, como já estivesse acontecido. Olhos da fé. O que está no coração. Deus está me colocando, irmão, para sonhar tão grande ultimamente. Aonde Deus quer me levar, me conduzir. Irmão, eu não consigo nem dormir direito à noite. Tanto que Deus está me incomodando no meu coração. É sério que eu estou falando para você. Desafios, 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 crescimento, crescimento. Deus via um homem valente, focado, determinado, decidido, cheio de autoridade. Como que você se enxerga? Como que você vê as pessoas lá da sua célula? Só reclama da tua célula. É o líder que não sei o quê. É o membro que não sei o quê. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Como que você enxerga a tua família? Como Deus está enxergando ou com o olho humano? Como que você enxerga teu cônjuge? Lembra de Hebreus? Que nós acabamos de ler agora aqui a pouco? Lembra? 11:3? Hã? Quem lembra, diga amém.
Deus libera uma palavra, acontece tudo porque estava no coração de Deus. Estava no coração do Papai do céu. Diga glória a Deus, aleluia. Efésios 4, ou melhor, Romanos 4,17, você lembra? E nós acabamos de ler. Parte B, o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Porque Deus consegue, Deus não tem passado nem futuro, Ele é constante. Nós temos esse conjunto de tempos, Deus não tem. Ele já sabe aonde eu estarei na eternidade, porque Ele pode fazer isso. E aí, como é que você se enxerga? Como um Gideão antes? Ai, ui, 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 ai, ai, ai. Ou um varão decidido, determinado e poderoso? Como você se enxerga? Como você enxerga a IBR? Como é que você consegue enxergar a igreja que você congrega e se alimenta nela? Que palavra sai da sua boca sobre esta igreja? Uma palavra liberada tem o poder de pegar ação no mundo espiritual e estabelecer sobre nós. A Bíblia em Gênesis capítulo 1 diz que no verso 2, a terra estava em um caos, sem vida, mergulhada nas trevas, e o Espírito de Deus se pairava sobre isso tudo, a face das águas. Não sabemos quanto tempo isso durou. Segundo os teólogos, foram milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Do versículo 1 para o verso 2 de Gênesis até o verso 3. Deus cria um caos, depois Deus restabelece. 3 versículos. Aí Deus libera uma palavra. Ele já tinha visto o mundo restaurado, por isso que ele falou, haja. Olha só o verbo, haja. O que está aqui dentro, haja. Ele não falou, eu vou fazer algo que não existe. Haja. Já está aqui, haja. Aconteça o que está aqui dentro, haja. Haja luz. Olha só, gente, é só parar para ler a Bíblia Sagrada. Em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio Jesus era o verbo. O verbo é a palavra que dá a ação ao sujeito, certo? Existem os verbos de ligação que liga o sujeito ao predicado. Isso é aula de português, irmão. Eu vou a Goiânia. O verbo ir no meio. O verbo liga o sujeito ao predicado, ir a Goiânia. Jesus é o verbo, ele liga, ele faz a ligação. No princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. O verbo que dá ligação da pessoa ao predicado, aquilo que dá vida. Então, Jesus nos dá vida, Ele é a palavra de Deus, é o verbo, diga aleluia. Quando Deus disse, haja luz, Ele libera uma palavra profética, o Espírito começa a trazer a restauração da terra. O Espírito que gera vida, ele fica no aguardo das palavras proféticas da nossa boca, para produzir o que lhe foi enviado. Lembra de Jesus no deserto? Palavra. O diabo sabe que a palavra dele não tem poder. Só tem poder quando eu libero brechas na minha vida, escancaro porta. Ele usou a palavra de quem? Foi um jogo de está escrito. Porque ele não ia conseguir persuadir Jesus usando a palavra dele. Ele usa a palavra de Deus para confrontar Jesus. Ele vai para Jesus e fala, o que está escrito? Jesus fala, também está escrito. Mas o que está escrito? Ele fala, também está escrito isso. E ele vai para a terceira vez, o que está escrito? Jesus fala, dito estás. Poder da palavra.
poder da palavra. No mundo do Espírito, o Espírito ele está esperando a palavra ser liberada. E aí essa palavra gera vida. Quando o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus, acontece o liberar de uma palavra. Quando a palavra foi liberada por Maria, o Espírito de Deus começou a formar um corpo em cima da palavra. Lucas 1, 26. Olha aí, irmão. No 6º mês de Deus enviou, ela falou que ia ficar grávida. Vem um sonho para ela, ela tem uma visão, ela fala, eu vou engravidar. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Pode ir indo, até o versículo 38, bastante versículo. Há uma virgem prometida em casamento em certo homem chamado José, descendente de Davi. José era descendente de Davi, Maria não. Maria não era descendente de Davi. Olha só, Deus honra José. E ele sabia que ele amava Maria. Deus falou, vou engravidar Maria. José. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dele e disse, alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse a ela, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo vai gerar vida. Ele vai pegar a palavra que eu estou liberando, ele vai gerar vida em você, dentro de você. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Verso 38, último. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua. O anjo deixa ela, liberou a palavra, o Espírito começa a agir no mundo espiritual. O que sai da tua boca, irmão? O que sai da tua boca? Isso aqui é Bíblia pura, gente. Muito forte isso aqui. É muito forte. Em Ezequiel capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos, nós vemos a mesma ação e o mesmo princípio. Só que havia uma diferença de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 não tinha homem na terra. Aí Deus libera a palavra, haja luz, houve luz. Não tinha homem ainda, porque Deus cria o homem depois. Depois Deus pega o barro e forma um bonequinho e sopra. Deus não falou, e venha o homem, haja homem. Não, ele forma o homem, é diferente. Depois o fôlego de vida entra naquele boneco, ele começa a ser uma alma vivente. Não é isso? Depois que Deus cria o homem, antes de Deus libera a palavra. Mas depois, em pouquíssimas vezes, Deus manifesta a palavra dele. Ele usa a boca dos homens, que são conhecidos no Velho Testamento como juízes, profetas, reis. Liberam palavras, assim diz o Senhor. Pá. Assim diz o Senhor. Tá. E lá em Ezequiel 37, Deus queria mostrar para ele um pano de fundo que ele queria fazer com Israel. Israel preso, acorrentado, um vale de ossos secos. Aí Deus leva ele para o deserto e fala, olha, vem cá, sobe aqui, está vendo esse vale de ossos? Eles poderão viver? O profeta fala, o Senhor sabe disso, Senhor.
Fala, então você libera uma palavra sobre eles, conforme eu estou te mandando. Libera uma palavra. Tudo acontecendo conforme a palavra. Olha o poder da palavra, gente. Eu tenho problemas na minha casa, eu tenho que liberar palavras. Liberar palavras de vida. Profetizar restauração. Há um vale de ossos seco. Eu vou liberar vida. Esses ossos vão viver. Esses ossos terão vida novamente. Diga amém. Estou cansado de lidar com situações, com até a nível de pessoas. De que sentido, pastor? Pessoas assim, que tentam resolver tudo na carne, nada no espírito. Briga, tudo na carne. Eu acho isso. Eu não concordo porque é isso. Casais, pessoas, todo quanto é âmbito, onde você trabalha, onde você estuda, cada um, não é bem assim, palavras e palavras erradas, não resolvem no mundo do espírito. Em Gálatas capítulo 5, definem quais são as obras da carne e qual é o fruto do espírito. Capítulo 5, verso 16 diz assim, de Gálatas. Paulo ele define, ele fala, olha, pessoas que agem pela carne agem assim, pessoas que agem pelo espírito agem assim, né? Por isso vos digo, vivo pelo espírito, de modo nenhum satisfarei os desejos da carne. Verso seguinte, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles são contrários uns aos outros, há um conflito, de modo que de vocês não fazem o que desejam. Olha só. Os que são guiados pelo Espírito no casamento, na igreja, no dia a dia, na escola, todo momento, eles agem assim, quer ver? Pode passar. Primeiros da carne: imoralidade, impureza, libertinagem. Primeiro quem trabalha na carne, quer resolver na carne. Mas o fruto a idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, tudo briga. Tudo na base de razão. Parece uma metralhadora. É claro que aqui não tem ninguém. Vai que, né? Aqui não tem ninguém assim. A inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto que antes, como já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de... Olha o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Bate no ombro do teu irmão, é muito manso. Fala assim, o teórico olha para você, quase que eu choro, tanta mansidão que eu vejo em você. Domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Quem está entendendo? Poder da palavra liberada, o mundo espiritual age, eu tenho que me conter no espírito, viver no espírito. Diga graças a Deus. Para ir para a parte final, Mateus capítulo 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O que é um centurião? É um soldado que lidera 100 homens. Esse é um centurião romano. 100 homens. Abaixo desse homem que vai até Jesus, existia 100 soldados. Ele sabia o que era autoridade. O texto continua. Ele vai e pede ajuda para Jesus. Ele usa a palavra: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento.
Jesus disse: eu irei curá-lo, eu vou lá. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Libera uma palavra, Jesus, no mundo do Espírito. Jesus libera só uma palavra no mundo do Espírito. Pois eu também sou um homem sujeito, debaixo de autoridade. Tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade e eu obedeço também. Há uma hierarquia, Jesus, e o Senhor é o maior. Se o Senhor usar a tua palavra, eu pego a tua palavra e levo. E quando eu digo para um soldado sobre o meu comando, digo a um: vá, ele vai. E digo a outro: venha, ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. É claro que nós somos tudo igual isso aqui, né? Jesus manda a gente discipular, a gente discipula, não discipula? Jesus manda a gente ter tempo a sós com Deus, a gente tem, não tem? Tem ou não tem, gente? A gente é igual esse pessoal aqui desse centurião aqui. Vá, opa, vem, vá, tá mais pro vá, ui. Ele dominava 100 homens conforme ele falava. O cara sabia o poder da palavra: faça isso, pá. E ele chega para Jesus, ele fala: Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, eu sou um cara de autoridade, o que o meu governo manda fazer eu faço, e os meus soldados fazem aquilo que eu digo, me dá uma palavra sua, rapaz, me dá uma palavra sua. Isso é uma revelação para você, irmão. Ele creu na palavra de Jesus. É como se levasse uma bagagem. Ele queria só uma palavra de Jesus. Jesus já tinha liberado: ele será curado. E o diabo trabalha na mesma estratégia. Quando liberamos uma palavra de incredulidade, o império das trevas pega aquela palavra para que ela venha produzir algo. A palavra não volta vazia. Olha só, em Gênesis capítulo 31, verso 25, temos um relato onde Labão, que era Labão, mas é Lambão, parece um monte de crente lambão. Tem uns crentes lambão, tem ou não tem gente lambão, gente? Tem ou não tem, gente? Uns lambão? Aí tinha um Labão. Labão alcançou Jacó onde estava acampado no monte de Gileade. Jacó tinha voltando para a tua terra, riquíssimo. Antes de Gênesis 32, que é lá no Val de Jaboque, Peniel, né? Antes disso, estava acampado nos montes de Gileade. Volta ali para mim. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou as minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Você está levando as minhas 2 filhas com você? O cara já tinha casado com as 2 filhas do cara. Olha só: por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria, em cantos, ao som de trombetas. E eu tinha feito uma festa de despedida para você. Você me enriqueceu muito, Jacó. Olha só: você sequer me deixou beijar meus netos, minhas filhas, para despedir-me delas. Foi um insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus de teu pai, de vocês, me advertiu. Labão, Deus apareceu para Labão e falou: você não vai falar nem mal, nenhum dele, hein? Você não vai liberar a palavra sobre ele, não. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas e nem ameaças. Olha o poder da palavra. Deus já aparece para Labão e fala: Labão, Jacó foi embora, eu sei que você vai atrás dele, você vai praguejar ele, mas você não vai poder falar nada, porque há poder na palavra. Você é autoridade sobre as filhas que casou com Jacó. Você é o pai das meninas, Raquel e Lia. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, porque roubou os meus deuses, mas não foi Jacó que tinha roubado.
Raquel tinha roubado. Raquel tinha roubado isso. Escondido. Os deuses, as estatuazinhas. Porque aí Labão vai atrás. Por que você roubou os meus deuses, rapaz? Aí Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com os seus deuses, não ficará vivo. Vai morrer. Quem fez isso com você, vai morrer. Jacó liberou a palavra. Vai morrer a pessoa que roubou os seus deuses. Gênesis 35:16. Ele liberou a palavra sobre a esposa que ele amava. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Está nascendo 2. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Ela morre. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Jacó, um período atrás, liberou: quem pegou os teus deuses vai morrer. Eu libero uma palavra no mundo espiritual. Ela morre no dia do nascimento de Efraim. Benjamim. Quem está entendendo? Olha só, gente. Qual foi a primeira cidade a ser conquistada quando o povo atravessou o Jordão? Jericó. Muralhas destruídas, 7 voltas. Muralha veio ao chão, exceto onde estava a casa de Raabe. Lá não destruiu, ficou uma parte da muralha, porque ela foi que escondeu os espias. E depois ele manda: vai lá nas muralhas onde Raabe mora, pega ela, porque nós vamos honrar ela. Ela teve uma atitude para conosco. Sim ou não? Olha a palavra liberada, irmão. Aí Josué toma Jericó, se estabelece naquela região. O Canaã começa a dividir as terras daqui a pouco, um período mais à frente. Josué capítulo 6, verso 26, do nada, Josué libera uma palavra. Do nada. As muralhas estavam derrubadas. Naquela ocasião, Josué pronunciou, ele liberou uma palavra de juramento solene. Ele chama todo mundo, convoca todo mundo. Gente, eu quero liberar. Do nada sai isso: maldito seja diante do Senhor um homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho. Lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo, porá as portas da cidade. Vai morrer o mais velho e vai morrer o mais novo. Quando eles estabelecerem, volta lá. Quando eles estabelecerem, olha só, os alicerces da cidade, o filho mais velho morre. Quando eles colocarem, estabelecer os alicerces, colocarem ali a estrutura para reconstruir tudinho, o mais novo vai morrer. Melhor, o mais velho e o mais novo, isso. Depois morre o mais novo. Ele liberou essa palavra do nada, irmão. Josué amaldiçoou Jericó e disse que quem reedificasse perderia o seu filho primogênito, e quando se fundasse a cidade, perderia o filho mais velho. E ficou essa palavra do mundo do espírito muitos e muitos anos. Passaram-se um tempo, passaram-se outro tempo. Um tal de Eliel, lá de Betelita, de Belém, da região, ele resolve edificar Jericó. 1 Reis, verso 16. Esse homem resolveu edificar Jericó. 1 Reis 16, 34. Passou-se muito tempo, irmão. Muito tempo. Durante o seu reinado, Eliel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho. Abirão instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube.
de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Igualzinho. Quem está entendendo? Por que acontece isso? Havia um mundo espiritual, um princípio, diga princípio. O que é um princípio? Deus age por princípios. Em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, no versículo 3, Deus diz para Abraão: Abraão, os meus princípios são assim, vou te falar. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só a palavra que sai da boca de uma pessoa, ainda mais de um líder, irmão. Você que é um líder de célula, libera vida na tua célula. Chega de ficar falando, libera vida. Libera vida no teu casamento. Libera vida nos teus filhos. Libera vida, palavra de fé que sai do teu coração e gera no mundo do espírito e traz à existência como que, né, aquilo que não tem, como que já estava acontecendo no teu coração. Deus está falando para Abraão: Abraão, preste atenção, quem nos abençoa será abençoado, e o inverso é igual, e o contrário vale também. Está passando um filme na tua cabeça, então tá? Está passando um filme, eu sei disso. Você já foi para a vida financeira, você já foi para o casamento, você já foi para a criação de filhos, você já foi para a igreja, seu ministério, você já fez um tour. É um tour. Já rodou tudo aí. Você foi de A a Z. Fala para o seu irmão: ai meu Deus. O que eu prego mais agora, hein? Fala mais, tem muita coisa, mas não dá tempo. 11 horas, acabou. Meu Deus. Meu Deus. E meu Pai. É claro que estou falando, pessoas do mundo fazem assim: seu desgraçado. O pastor falou esse palavrão no púlpito da igreja. Irmão, esquenta a cabeça comigo não. Ó, eu vou falar. Vai casar com essa miséria? Você vai casar com esse homem aí? Esse homem não vale nada. Vai casar com essa prostituta? É? Chifrudo. Vai? Também essa igreja, vou dizer uma coisa para você, não tem nada nessa igreja, sabe? É uma porcaria esse negócio aqui. Essa igreja aqui. Salário, aí. Olha o que eu ganho. Vê se dá para fazer alguma coisa. Aí. Vê se paga convívio. Dá para viver, ser feliz com a miséria dessa? Menino danado. Oh, infeliz! É
claro que só o tour está passando. Ao tour, todas as áreas. Você é igual ao teu pai, você não muda. Estou com você há 20, quanto? 4 anos. Você não muda, eu já cansei de você. E você também, não muda. Igualzinha. Dona Luizinha. Onde você estava, hein? A hora que você chegou, devia estar atrás de mulher, hein? Uma vez, chegou outro dia. Onde você estava, hein? A hora que você chegou, hein? É, você não me engana, hein? Atrás de mulher, hein? Você só fica olhando para aquele homem ali, hein? Você está liberando palavra, homem. É claro que aqui não tem gente assim. A mulher nem viu o cara, rapaz. Você só fica olhando para ele. Você não brucutu. Te dá um murro na cara. Roxear teus olhos, você vê. Você não bate num cara lá da Rotan. Bate num cara da Rotan, quebra os olhos dele. Tá com tanta vontade assim, pega um cara grande, para valer a pena. Aí a mulher nem prestou atenção no cara, de repente ela começa a prestar atenção. Uau! Há poder na palavra. Eu não vou dizimar não, porque eu tenho que pagar conta. Vai faltar. Se eu dizimar, falta. A conta só vai aumentando. Eu não concordo com o dízimo, mas você concorda com o que o dízimo promove. Você está aqui porque o dízimo promove tudo isso. Eu não concordo, mas eu usufruo do que o dízimo promove. Acabou. A gente vai almoçar agora, vamos para casa, ficar em pé, nem vou orar, chamar à frente. Porque é uma realidade o que nós aprendemos nessa manhã. É forte, Brasil. Vamos ficar em pé?